Olá, sou o segundo tenente Kênio, estou lotado aqui no CAT e sejam bem-vindos aos alunos do CEAR 2021 e CAPEAR. Vamos falar agora sobre a NT21 de 2014, Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio. Aplicação. Esta norma técnica aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de residências unifamiliares, em conformidade com as tabelas do anexo A da NT1. Naquilo que não contraria o dispositivo dessa norma técnica, adota-se a NBR 12693, Sistema de Proteção de Incêndio de Extintores. Capacidade extintora. Vamos lá. Carga d'água. Um extintor com capacidade extintora de no mínimo 2A. Carga de espuma mecânica. Um extintor de capacidade 2A 10B. Carga de dióxido de carbono. Um extintor de capacidade extintora de 5BC. Carga de pó BC, um extintor com capacidade extintora de no mínimo 20 BC. Carga de pó ABC, um extintor com capacidade extintora de no mínimo 2A 20 BC. Carga de compostos halogenados, um extintor com capacidade extintora de no mínimo 5 BC. Classe K, contém a solução específica de acetato de potássio diluída em água que, quando acionado, é descarregado um jato tipo neblina com um sistema fixo, como se fosse um sistema fixo. O fogo é extinto por resfriamento e pelo efeito asfixiante da espuma. Classe D, extintor de incêndio classe D para combustíveis e metais pirofóricos. Possuem agente extintor e a base de cloreto de sódio. O incêndio é extinto através de isolamento entre o metal e a atmosfera e o resfriamento. Então, são para metais alcalinos terrosos. São elementos, metais característicos e combustíveis. Né? Distância máxima a percorrer. O extintor portátil deve ser distribuído de tal forma que o operador não percorra mais de que 25 metros quando o risco é baixo, 20 metros quando o risco é médio e 15 metros quando o risco for alto. Os extintores sobre rodas. Carga de água. Capacidade de no mínimo 10A. Carga de espuma mecânica. O mínimo 6A e 40B. Carga de dióxido de carbono. O mínimo 10 BC. Carga de pó BC. O mínimo de 80 BC. E carga de pó ABC. No mínimo 6A 80 BC. Distâncias máximas a percorrer. Quando o extintor é sobre rodas, deve ser distribuído 35 metros quando o risco é baixo, 30 metros quando o risco é médio e 20 metros quando o risco for alto. É permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes aproximadamente com a altura recomendada de 10 a 20 centímetros do solo. Deve ser instalado pelo menos um extintor de incêndio a não mais de 5 metros da entrada da principal edificação, e das escadas dos demais pavimentos. Cada pavimento deve possuir no mínimo 2 unidades extintoras, sendo uma para a classe A e outra para a classe BC. É permitida as duas, sendo pó ABC. É permitida a instalação de uma única unidade extintora por pavimento da classe específica A, B ou C, conforme o risco predominante em uma edificação ou área de risco. Então, quando o risco é alto, a área no máximo 150 metros quadrados e os demais riscos, a área tem que ser no máximo 250 metros. Quando os extintores de incêndio forem instalados em abrigos embutidos em parede ou divisórias, além da sinalização, deve existir uma superfície transparente que possibilite a visualização do extintor. São as 6 extintores com acabamento externo em metal cromado, latão, metal polido, desde que possuam marca de conformidade específica por órgão credenciado.
Em locais de risco especiais, devem ser instalados extintores de incêndio que atendam o item 5.1.1, capacidade extintora mínima, independente da proteção geral da edificação ou risco, tais como casos de bombas, caldeiras, máquinas, entre outros. Então, todo risco especial tem que ter a capacidade, um extintor específico para ele. A proteção por extintor sobre rodas deve ser obrigatória nas edificações de risco alto em que houver manipulação ou armazenamento de explosivos e líquidos inflamáveis ou combustíveis, exceto quando os reservatórios de inflamáveis forem enterrados. Em locais de abastecimento, o posto de abastecimento e serviços, em que os tanques de combustíveis são enterrados, cada bomba de combustível deve ser atendida por 2 unidades extintoras de pó químico seco, BC. Então, isso aqui são as especificidades da norma, tudo bem? Sobre líquidos inflamáveis. Para proteção de reservatório de alimentação exclusivo de grupo de motogerador, com capacidade de 500 litros, serão necessários 2 extintores portáteis, pó ABC ou espuma. Certificações. Os extintores devem possuir marca de conformidade concedida pelo órgão credenciado. Para efeito de inspeção, o prazo de validade ou garantia de funcionamento dos extintores deve ser aquele estabelecido pelo fabricante ou empresa de manutenção. Desde já agradeço. Tenham ótimos estudos.